Vou viajando, não paro a jornada, pois sei onde essa rota vai me levar. Vou viajando, sem nunca desistir, pois sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. Olá, viajantes da Rota 66 Espiritual, mais uma vez estamos aqui e olha que coisa, estamos chegando ao final do Velho Testamento, gente. Olha aí, penúltimo profeta, é isso, né? Depois só tem Malaquias, não é isso? Muito bem, nós vamos hoje falar sobre Zacarias. Interessante que Zacarias é tido como profeta menor. Depois eu quero saber quem fez essa divisão aí, porque é um big profeta, um homem muito usado por Deus, conteúdo muitíssimo relevante. E eu convidei uma pessoa que eu tenho certeza que vai te trazer um grande ensino hoje, tá? O sobrenome dele é Rocha, gente. E ele vive em esperança. Uau, que coisa! Seja bem-vindo, Bispo Bruno. Ô Bispo, muito obrigado. É uma alegria muito grande poder estar juntos nesse projeto tão importante. Eu quero felicitar o Bispo, parabenizá-lo por esta iniciativa. Eu não conhecia e recentemente comecei a acompanhar e tem sido muito edificante para a minha vida e tenho certeza que para muitas pessoas essa sua ideia de estar explorando com mais detalhes os livros da Bíblia, esse tema tão relevante, que você colocou aí como a Rota 66, eu achei bastante interessante mergulhar na palavra de Deus, sem contar com as pessoas que têm participado, são grandes homens e mulheres de Deus, e tem sido extremamente importante, relevante e edificante para muitas pessoas, assim como para a minha vida. Eu me sinto muito honrado em poder participar em meio a tantas pessoas que já participaram. É muito bom. Muito obrigado pelo convite e é uma honra poder estar juntos nesse momento. Amém, Bispo. Honra pra gente, porque todo mundo aí está fazendo a sua parte e cada um dirige um pouquinho. É isso mesmo, cada um dirige um pouquinho. E, de fato, a iniciativa foi muito interessante, que depois eu fui para a internet e eu descobri que tinha também uma Rota 66 lá, de comentário, uma coisa interessante, um projeto talvez um pouco parecido, mas de fato foi uma coisa que nasceu no meu coração, e aí eu fui olhar e é bem interessante, tal. Porém, o meu projeto ele tem uma coisa muito clara, eu queria convidar pessoas para fazer 66 livros, quer dizer, a pessoa vai percorrer toda a Bíblia, e depois ela vai ter uma sequência, de fato eu vou colocar depois, playlists, com livros em ordem cronológica, Hoje já está tendo essa playlist nossa que é Velho e Novo Testamento. Então vai ser uma grande bênção, eu tenho certeza, para cada pessoa. Se você que está nos assistindo, se ainda não foi lá na playlist, eu vou colocar aqui, no finalzinho vai ter a playlist, vai lá e confira, porque está maravilhoso mesmo. Mas ok, Bispo Bruno, vamos lá, querido. Primeiro, saudação à Igreja de Esperança, Deus abençoe muito aí a região, Paraíba Oeste, é isso mesmo, Bispo? Isso, Paraíba Oeste. Que bom. Manda um abraço também pro nosso bispo querido, que está na capital, o Bispo Edgar, Sim, claro. Mas, que benção, ele também está na Rota 66, Muito bem. Ô, Bispão, vamos lá. Natural, as pessoas querem saber quem é esse homem, Zacarias, Vamos falar um pouquinho sobre ele? O que você pode adiantar para a gente aí? Muito bem. Bom, quando você começou a falar, falou de algo assim que eu indago muito. Como foi separado os livros proféticos do Antigo Testamento como profetas maiores e profetas menores, E ele é considerado como um dos profetas menores, talvez pelo conteúdo, tamanho do livro, não sei, porque ele de fato, como você mencionou muito bem, ele foi um grande profeta e uma pessoa que, apesar de ter vivido tantos anos antes da gente, mas ele me causa profunda admiração pela maneira que ele conduziu, digamos assim, o seu chamado, Zacarias viveu há 538 anos antes de Cristo, foi bastante tempo antes de Cristo. 5 séculos. E ele estava muito conectado com a vinda do Messias e tudo mais, Interessante que ele era de uma linhagem sacerdotal, e mesmo assim ele trilhou por esta linha profética, e eu entendo assim, chamado de Deus. E interessante que
o propósito de Deus na vida de uma pessoa, para mim, é aquilo mais importante, mais relevante na vida de uma pessoa, quando ela se descobre, descobre aquilo pela qual foi chamado. Eu diria que Zacarias era um homem que conduzia o chamado profético de uma forma muito leve, porque o profeta, na época que ele viveu, era importante porque era o maior referencial de direção da parte de Deus para o povo, principalmente porque estava vivendo um período quando o povo de Deus estava saindo da Babilônia, né? Então havia algo muito interessante quando eles estavam regressando, voltando a Jerusalém, e podemos até explorar isso um pouco mais para frente, que estava ocupado, que o templo estava destruído, e muitos não estavam voltando, não estavam querendo voltar, e aqueles poucos que estavam voltando, cheios de limitações, aspecto emocional, até mesmo financeiro, e que era muito importante, ele traz aquelas pessoas para um propósito. Zacarias é essa figura espetacular, esse homem que teve um chamado de Deus muito importante num tempo crucial do povo de Deus, né, bispo? Então, bispo, interessante isso, porque, de fato, você estava falando agora aí sobre alguém que atende ao seu propósito, seu chamado, né? Ezequiel, por exemplo, ele era, na verdade, um sacerdote, mas ele é levado para o exílio, e aí ele começa a profetizar com 30 anos, que era, de fato, a idade que um sacerdote começava a exercer seu ministério, mas lá não tinha como, né? Então, Deus não permitiu ficar parado diante de um quadro de sacerdote, porque não havia ali o sacerdócio a ser feito, mas aí ele começou aqui a profetizar, e aí ele começou a trazer a palavra, e foi tremendo. Então é assim, é importante demais quando a gente entende o nosso chamado, né, para que a gente possa cumpri-lo, né? Muito bem. Bispo, qual o propósito do livro que você enxergou? Qual o propósito que você enxerga nesse livro? O propósito seria bem o livro, claro, o chamado de Zacarias, seria o papel fundamental sobre esta volta, principalmente porque as pessoas precisavam voltar a ter um referencial de quem realmente era Deus dentro da realidade agora, como em Jerusalém, né? Então o povo começa a voltar. Eu vejo que o propósito do livro, o povo começa a voltar, ou retornar a Jerusalém, e era uma terra que estava ocupada, né? E eles precisavam tomar posse novamente daquela terra, e para mim o grande propósito era da reconstrução, tanto de Jerusalém, que estava realmente totalmente destruída, como também do templo, a reconstrução do templo, e que não foi fácil. Como eu falei anteriormente, era um povo pobre, era oprimido, né, e estava um tanto quanto desanimado. E aí onde entra para mim uma particularidade no ministério profético de Zacarias, é que ele inspirava o povo. O grande objetivo dele era motivar o povo a voltar àquilo que há absolutamente muito tempo estava longe de uma realidade, né? Eles estavam ali voltando à sua identidade, não como povo de Deus apenas, mas como nação, com o lugar com total liberdade para adorar ao Senhor, né? E exercer totalmente todo o serviço do Senhor, como o sacerdócio, o profético e tudo mais, né? Então era um povo que estava bem complicado, e para mim o grande propósito era Zacarias reanimar esse povo para viver tudo aquilo que Deus tinha e começar uma nova história agora com o povo, como o povo de Deus na sua terra, Jerusalém e no templo. E ele foi, para mim, fundamental. A vida de Zacarias como propósito de profeta nesse sentido, né, bispo? Eu achei muito interessante, bispo, porque de fato ele fala assim: se voltem para mim, né? É interessante, eu me volto para vocês e tudo mais. E ele comenta a questão dos pais, porque ele fala justamente isso: os pais de vocês, eles não me ouviram e acabaram passando pelo que passaram, mas vocês são uma nova geração e vocês estão de volta na terra. Os pais de vocês foram levados porque não me ouviram, mas agora vocês estão de volta na terra. Então, que vocês possam me ouvir
e que agora, dentro da terra que eu coloco vocês novamente, vocês cumprem o propósito de vocês também agora, né? Agora ajam de fato como meu povo, não apenas para tomar posse, mas também para construir o ambiente da minha presença, porque na verdade o templo naquele momento, naquela época da história, representava de fato a presença de Deus, né? Se o templo era construído, ali era a simbologia de que Deus estava presente, não é verdade? É justamente isso. Para mim, eu diria que a característica do profeta era de uma liderança inspiradora. Eu acredito que é interessante como Deus age em cada época, em cada tempo, dentro de contextos, dentro de realidade. E para mim, bispo, é o que mais me fascina nesse Deus tão grande, tão poderoso, que age com o seu povo no tempo certo, da maneira assim que o povo necessita, ou que necessitava, que seria no caso dessa época que Zacarias viveu, um povo tão oprimido. Eu diria até que de alguma maneira havia sido perdido uma certa identidade, porque eu imagino assim, sabe, bispo, quando, voltando um pouquinho na história, e muito mais para trás do que a época de Zacarias, eu acredito que quando o povo de Deus é levado para o Egito, e ali por meio de José, e toda aquela história que nós encontramos ali no livro de Gênesis, e depois Deus levanta Moisés para libertar aquele povo depois de mais de 400 anos, né? Na verdade 430 anos, eu imagino que o período no deserto, o Senhor estava trazendo uma nova identidade àquele povo, né? Uma identidade realmente de um povo que podia lutar. E eu vejo que o judeu se tornou um povo muito valente. Eu vejo, quando eu olho para o povo judeu desde a saída do Egito, eu vejo um povo muito valente, muito ousado, mas eles foram levados para a Babilônia, né? E aí o que é que acontece? Eles perderam um pouco, talvez essa ousadia e essa identidade. E eu vejo que a mensagem e o propósito de Zacarias, eu acredito que está bem ligado isso, era trazer essa nova identidade de um povo que poderia realmente se voltar para Deus. É interessante a questão que você comentou, porque aí tem uma coisa interessante. Quando você lê os profetas pré-exílio, você vê os profetas chamando a atenção, falando muito, vocês precisam se arrepender, vocês precisam se converter, vocês precisam deixar isso, deixar aquilo e tudo mais e tal. E aí é interessante, quando você chega, no caso, no profeta Zacarias, Deus vai tratar muito com as outras nações, aquelas que oprimiram, aquelas que vieram contra, né? Então, quer dizer, Deus fala, porque Deus fala, é uma coisa interessante, Deus fala assim, olha, eu de fato me magoei, me chateei com o meu povo, mas agora já passou, agora eu quero trazer de volta. Mas os outros estão muito orgulhosos, olha o que ele diz, as outras nações estão muito orgulhosas, então eu vou tratar delas. Aí que tem aquelas visões lá todas que tem do chifre, e aí tem os tapeceiros, quer dizer, tem Deus tratando das nações. Uns dizem que poderiam ser os povos mesmo ali, samaritanos, edomitas, amonitas, enfim. E outros dizem que poderia ser de fato Babilônia, o Império Persa, e futuramente, no caso, depois o grego e romano, enfim. Mas o fato é que Deus está olhando para Jerusalém, como você diz, trazendo uma palavra agora de ânimo, de conforto, de encorajamento, e dizendo, eu cuido de vocês, e dizendo, eu vou tratar deles agora, né? Mas é uma palavra de fato de ânimo. Eu acho fantástico isso aí, viu mesmo? Para mim é o que marca no chamado de Zacarias, porque Zacarias ele traz essa linhagem, na sua linguagem, na sua mensagem, no seu propósito, muito, como o bispo bem falou, diferenciado de outros profetas que vieram antes dele, né? A linguagem dele se assemelha de certa forma com Ageu, né? Eles viveram basicamente, praticamente a mesma época. Contemporâneos, mas isso, eles eram contemporâneos, né? A gente entende melhor. Eu fico fascinado, bispo, com a palavra de Deus, porque a gente vê, sabe que e nós estamos nessa Rota 66, tratando de 66 livros que são considerados sagrados, com 40 autores de diferentes épocas, condições sociais, econômicas,
e de certa forma de cultura, né? Apesar de se tratar de um mesmo povo, mas a cultura muda com o passar dos tempos. São 1.600 anos de história, né, mesmo? 1.600 anos que separa o mais antigo e o mais recente, se podemos dizer assim, né? Dos livros da Bíblia, e pessoas totalmente diferentes, pessoas muito iletradas, estudadas, como o próprio Moisés na cultura egípcia, como Paulo, que aprendeu aos pés de Gamaliel, mas vemos pessoas simples, como o apóstolo Pedro e tantos outros, que tinham uma vida simples, mas eles falam a mesma linguagem, e que um livro está muito conectado ao outro. Olhar para o livro de Zacarias, a gente precisa entender um pouco alguns livros, como o próprio livro de Apocalipse, o livro de Esdras mesmo, né? Então, eles estão muito interligados e falam a mesma mensagem, mas Deus não tira a identidade, né? Dos seus filhos, posso dizer assim, do seu povo, daqueles que estavam ali cumprindo o propósito. E eu acredito que Zacarias é muito mais do que um livro. É um homem com identidade que inspirava, torno a dizer, porque é o que me chama a atenção, que esse trabalho difícil, né, vivendo esta transição, né, de volta, né, de regresso à pátria, trazendo essa inspiração, essa motivação. E eu ainda diria, bispo, para mim, dentro do propósito, ou até mesmo a grande mensagem da vida de Zacarias, do livro de Zacarias, é a tentativa de trazer um reavivamento ao povo de Deus, e agora podendo viver integralmente dentro daquilo que eles sabiam viver ali agora em Jerusalém, e o templo que para eles era extremamente importante, fundamental para eles. E esse trabalho de reconstrução, que não foi fácil, né? A gente dando uma olhada no livro, não foi fácil a reconstrução do templo. Até eles tiveram que parar durante muitos anos para dentro dessa reconstrução. Foi um grande desafio, mas ele continua ali firme. E eu confesso, bispo, eu me sinto muito privilegiado em poder... A Bíblia toda, para mim, ela é fascinante. E o senhor me convida para a gente conversar sobre Zacarias. E talvez um personagem bíblico, talvez que não desperte tanta curiosidade das pessoas, né? Exatamente. Tem uma grandeza que as pessoas desconhecem às vezes. Desconhece. A gente olha para Isaías, que é considerado talvez o maior profeta messiânico, né? A gente vê o profeta Elias, o profeta Eliseu também, que eram profetas extremamente ousados e que tiveram suas vidas marcadas por grandes sinais, prodígios, e que desperta a curiosidade das pessoas em conhecê-lo e tudo mais. E às vezes a gente deixa um pouquinho os profetas menores. Às vezes, quando eu vou pregar na igreja, eu vou usar um profeta menor, por exemplo, o Ageu, mencionamos agora há pouco. Às vezes eu brinco, né, e digo, você está abrindo a Bíblia e procurando o livro de tal profeta, talvez você esteja dizendo, prazer em conhecer, talvez nem conhecesse que estava ali na Bíblia. E Zacarias está ali como penúltimo livro, um livro pequeno de 14 capítulos, de um conteúdo escrito, me refiro a um conteúdo escrito muito pequeno, todavia profundo demais. Né? Então é um grande exemplo. E o meu desejo, né, quem sabe as pessoas que vão nos acompanhar e possam despertar esse desejo de conhecer um pouco mais sobre Zacarias. A gente vai ficar aqui alguns minutos, talvez 1 hora no máximo, e que seria muito pouco para poder descrever ou apresentar o profeta, o livro, a sua mensagem, as suas profecias, enfim. É muito pouco, mas quem sabe seja uma ponte para que as pessoas possam pesquisar mais sobre esse homem tão grandioso, tão especial, que para mim viveu um tempo delicado. Estava ali, aquela transição, está ali voltando do cativeiro, e ele foi, para mim, um dos personagens mais importantes nessa mudança, nessa transição. Muito bem, eu concordo contigo, eu acho que concordo em alguns aspectos. Primeiro que eu acho que Zacarias é menosprezado, de fato, no sentido de livro. Por quê? Porque você pega Isaías, o profeta messiânico, aí você pega Daniel, o profeta apocalíptico, né?
Sim. Aí você vai para Zacarias, parece que você não quer encontrar muita coisa, mas ele é um cara que é messiânico ao mesmo tempo, porque ele também vai citar muita coisa sobre Jesus, vai citar inclusive, ele é a pessoa que profetiza que Jesus entrava em Jerusalém no jumentinho, olha que coisa, né? Um profeta, então, né? E vai citar Apocalipse, que a gente vai comentar aqui também. Então, de fato, é o que você falou, é isso mesmo. A gente acha que as pessoas vão ter que ler e aprender mais, porque Deus tem muita coisa aí para nos ensinar, né? As pessoas gostam muito de saber o que significa o nome. Você conseguiu o nome de Zacarias, o que significa ou não? Sim, bispo, eu tive essa curiosidade a propósito quando eu fui convidado pelo senhor para a gente compartilhar sobre este livro, e eu quis dar uma olhada sobre essa questão. E o nome Zacarias significa ilha, se lembrará, ou o Senhor se lembrará, né? Esse Senhor se lembrará. O significado, o Senhor se lembrará. Esse Ias no final sempre tem a ver com o Senhor, não é isso? Aí no caso do Zacarias, muito bem. Por isso muito a gente chega a essa conclusão, né? Fez essa conclusão desse nome, né? Ok. E o período, você conseguiu o período também? Porque às vezes a gente tem uma data mais ou menos, mas às vezes, porque as pessoas às vezes também veem um livro de profecia, eles imaginam às vezes, lê o livro, vamos dar um exemplo, a pessoa leu em 2 horas, sei lá, ou em 1 hora, leu ali o livro tranquilamente, gastou 1 hora e leu o livro. Tá bom. Só que ela não sabe quanto tempo que foi, em quanto tempo foi escrito esse livro. Então, às vezes é importante as pessoas saberem também disso, né? Sim, claro, né? Ele teve um período, eu diria até de um tanto longo, né? Até porque Isaías já não era tanto uma criança quando ele se levanta como profeta, né? Mas esse livro há uma possibilidade em torno de 40 anos, não é isso? Eu acho que é isso mesmo. E é interessante, até porque vem a crítica textual e os caras colocam também essa questão da dúvida mesmo. Foi ele que escreveu todo o livro? Não foi? Foi 2 pessoas? Sim. Pode ter sido outra pessoa também. Paulo escrevia cartas através dos seus discípulos, não é isso? Então sim, pode. Não é o problema em si nisso, né? Mas um livro que foi escrito durante 40 anos, muita coisa muda, né, Bispo? Eu não sei qual a sua idade, mas a minha, sim, eu tenho 50. E dos meus 10 anos para até chegar aos 50, tanta coisa mudou. Então, coisa que eu escreveria aos 20, jamais escreveria 30 anos depois, talvez, entende? Então, às vezes muda, sim, isso mesmo, porque é um livro, é uma escrita que demorou 40 anos para escrever, né? Bom, Bispo, eu sou um pouquinho mais jovem do que o senhor, estou com 47, né? A questão da escrita é bastante interessante. Eu fiz questão de poder... Eu, há algum tempo, eu me preocupei em conhecer um pouco mais os escritores da Bíblia. Muitos falam autores da Bíblia. Eu prefiro falar escritores, que são 40, mas um autor que é o Espírito Santo, o Amém. Senhor, né, que os inspirou a escrever. E como o senhor falou, né, por exemplo, o apóstolo Pedro tem as suas epístolas, mas ele era analfabeto. Então João Marcos escrevia aquilo que ele citava. E isso não tira a identidade do livro, do autor ou do escritor, né? Ele que foi a inspiração. Quando a gente olha, por exemplo, para o livro de Deuteronômio, e a gente sabe que o Pentateuco, né, foi escrito por Moisés. Mas no último capítulo a gente vê a descrição da morte de Moisés. Então, mas não tira a autoria dele. Então há uma possibilidade, é bem bom a gente observar isso. Há quem diga que Zacarias escreveu os 8 primeiros capítulos e do 9 até o 14 foi algum dos seus discípulos ou alguém que estava bem perto dele. Digamos que seja, nós não podemos, eu particularmente não ouso afirmar que foi alguém que escreveu, mas digamos, especulando essa possibilidade, era alguém que estava muito perto dele, que não foge muito. Alinhado, não foge. E como o senhor bem falou, como foi um período muito extenso, realmente a gente muda, né? Como o senhor mesmo falou, que escreveu há 10 anos atrás não seria hoje. Então, mas não deixa de ser a pessoa. Então, mas principalmente a gente não pode deixar de
de afirmar, e eu afirmo isso com muita convicção, que a Bíblia é completamente inspirada pelo Senhor. Né? Quando a gente vê na teologia, diz que alguns dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, e outros preferem acreditar que ela é a palavra de Deus. E eu estou nessa segunda opção. Eu acredito que ela é a palavra de Deus. E apesar do tempo, apesar das coisas mudarem, a cultura mudar e tudo mais, mas Deus não muda. Ele resiste ao tempo. Na verdade, ele está fora do tempo. Né? Por isso que nós falamos até anteriormente, né? A Bíblia tem um espaço entre o primeiro e o último livro, de 1600 aproximadamente, 1600 anos. Coisa muda muito. Qual que para você é a mensagem principal, né, do livro de Zacarias? A mensagem principal, eu entendo, eu já falei até um pouco sobre isso. Para mim, ele se levanta como uma liderança inspiradora, que tem como propósito, em pelo menos dois aspectos, espiritual o mais importante, mas talvez até o emocional, de trazer um reavivamento ao povo de Deus. Para mim seria a mensagem principal que eu vejo nesse texto, e também trazer de volta a questão da teocracia, o governo de Deus sobre o povo, sobre aquele povo que talvez não tivesse muito identidade ou a prática, a vivência quanto a isso. Então, para mim, de uma forma muito objetiva, a mensagem para mim é essa. Há uma característica muito pessoal em Zacarias, não é exclusiva, mas é muito rara na vida dos profetas, que geralmente vinha com repreensão ou coisa desse tipo. Ele vem com a inspiração, trazendo o povo de volta à busca a Deus, a volta, não é apenas a volta a Jerusalém ou a reconstrução do templo, mas a vida com Deus, e que o povo pudesse conhecer um pouco mais e vivenciar o governo de Deus. Para mim, essa seria a grande mensagem deste livro ou deste profeta. Eu acho que é interessante quando ele inspira o povo, ele vai lá e inspira ou levanta, né, o espírito do sacerdote, que é Josué, né, que está com ele tem a visão, Josué está com as vestes sujas, que a Bíblia não deixa ali razão para a gente entender que era pecado, mas que fazia parte talvez da guerra que ele vivia naquele momento. E também ele era representante dos sacerdotes que de fato tinham feito muitas coisas contrário ao povo de Deus e contrário aos profetas. Porque interessante na Bíblia, né, bispo? Porque nós tínhamos os reis, tínhamos os sacerdotes e tínhamos os profetas, né? E o profeta é aquele que se levantava. O rei era ungido, o sacerdote era ungido, mas profeta não. O profeta se levantava, amando de Deus, para corrigir reis e para corrigir sacerdotes também. Então, muitos profetas pré-exílio foram, inclusive, perseguidos pelos sacerdotes. Então, quando analisa a linhagem sacerdotal, aí sim, eles têm dívida com Deus. Eles precisam, de fato, que tire essas vestes, porque é uma veste do ministério que estava mal representado no passado, né? Mas ele vai lá e ele inspira aquele sacerdote, né? O anjo fala, ó, vamos trocar as vestes, né? Depois ele fala com Zorobabel, que era o governador, e ele diz, nem por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Ou seja, ele de fato trabalha muito com essa questão de transformação, né, do povo de Deus, né? Tá gostando da viagem? Eu sei que tá maravilhosa. Querido, eu quero pedir só uma coisinha aí. Tá vendo esse botãozão vermelho abaixo de você? Inscrever-se. Aperte nele, por favor, se inscreva no canal. Depois que você apertou, aparece o sininho, né? Então você aperta no sininho para você receber as notificações também. E eu vou te pedir mais uma coisa. Aperta aí o like, o gostei, por favor, que é muito importante para o canal. Tá bom? Muito obrigado. Bispo, parece que está chovendo molhado, mas eu vou fazer essa pergunta do mesmo jeito, está colocada aqui. Qual que é o tema desse livro, Bispo, para as pessoas que estão nos assistindo? Eu vejo que o tema, o senhor começou até a falar, eu acredito com muita propriedade, porque para mim o tema, eu destacaria 4 pontos importantes, né? Primeiro, a restauração do povo, né? Para mim o grande tema. Zacarias tinha um propósito
além de restaurar o povo, não é apenas o templo, não apenas a cidade, mas restaurar o povo e a mensagem que chega ao coração deles, e ele se tornou um grande referencial para isso, como falamos sobre a sua liderança, que seria uma liderança muito inspiradora. Então, ele restaura o povo. Segundo, ele traz um apoio ao povo de Deus, não com críticas, mas trazendo isso, trazendo o povo para perto de Deus. E aquilo que o senhor falou agora há pouco, né, anteriormente, de fortalecer a liderança política de Zorobabel, o senhor muito a isso, já falou, me antecipou um pouco quanto a essa questão, e também fortaleceu a liderança de Josué, quando o senhor falou muito bem sobre as vestimentas e tudo mais. Então é isso, para mim o tema o grande tema desse livro é isso, a liderança política de Zorobabel e a liderança sacerdotal de Josué. Bispo, esse livro é interessante porque ele começa com o profeta falando algumas profecias que tem a ver com os povos, né, com que Israel enfrentava naquele tempo, naquele momento, né, com os impérios daquela época. Mas aí, de repente, ele nos remete para o Novo Testamento, para Jesus, né, profecias messiânicas, depois escatológicas, enfim. Então, já de repente entra num novo ambiente. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, sobre essas profecias, o que você conseguiu encontrar para a gente, para passar para as pessoas. Realmente, Bispo, como você falou, são muitas profecias. Por isso, a nossa indagação, por que profeta menor, né? Porque são um livro tão pequeno com muitas profecias. O senhor colocou muito bem aí a questão desses impérios que estavam ali, aqueles governos naquela época, e o livro começa assim já nos primeiros capítulos quanto a isso. Agora, são tantas profecias e eu queria destacar algumas bem relacionadas para nós aqui, como a gente encontra, por exemplo, primeiro a profecia de que Deus estaria trazendo ao seu povo um tempo de paz, né? E eu acredito que é uma das mais importantes profecias, principalmente para a realidade deles, né? Do povo, quando eu me refiro deles, do povo naquela época. Então eu vejo aquela profecia que Deus traria paz como consequência da obediência do povo para com Deus, né? Principalmente como nós falamos anteriormente, o senhor bem colocou aí o carinho de Deus para com seu povo por meio desse profeta e as mensagens como a menina dos olhos e tudo mais, aquilo que foi comentado anteriormente, né? Então eu acredito isso bastante interessante. Eu acredito que não seria bem um segundo ponto dentro desse momento profeta, talvez não fosse bem profecia, mas eu acho muito interessante aquilo que nós encontramos no capítulo 7 e no capítulo 8, a visão dele quanto ao jejum, né? E assim, muito importante. Bem dentro do contexto deles, porque para nós, hoje, né, Igreja do Senhor, que costumamos a prática do jejum, eu acho importantíssimo na edificação pessoal e nos ajuda a estar conectados com Deus e com o propósito dele através das nossas vidas. Hoje a leitura, eu acredito que seria de todo o povo de Deus na nossa atualidade. O jejum é algo fundamental para alinhar a nossa vida com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, enfim, para estarmos na presença do Senhor, uma consagração. Para eles era um pouco diferente, isso é que me chama a atenção, por isso eu gostaria de fazer essa observação. Porque o jejum, e até ele fala assim, o fim do jejum, porque o jejum para eles era uma expressão de tristeza, de luta. Então, quando eles estavam num momento de tristeza, numa dificuldade, então eles jejuavam e de alguma maneira estavam externando aquilo que eles estavam vivenciando. Então, eu vejo assim que era uma visão do jejum um pouco diferente daquilo que nós costumamos praticar, que quando a gente está triste, a gente não jejuma para demonstrar a tristeza, talvez a gente jejume para vencer a tristeza, né? Então não seria bem uma profecia, mas algo que ele estava ali trazendo direcionamento ao povo, né? Todavia
aquele jejum, ele ministrava ao povo o arrependimento deles. Então isso era bastante interessante. Para mim, uma profecia bastante interessante, que aí eu vou voltar um pouco, só fiz essa observação do jejum. A gente vê no capítulo 4 uma profecia que eu chamaria ela, Bispo Nildo, de desafiadora para todos nós. Porque aquela profecia agora, ela não era apenas para aquele povo, ainda é para nós. Por quê? Profecia se cumpre, né? Então, quando a gente olha para a Bíblia, para muitas profecias que já se cumpriram. Então, eles antecipavam o futuro através de uma palavra revelada, né? A profecia, a gente podia dizer uma palavra rema, uma palavra revelada. E aí, no capítulo 4 de Zacarias, a gente encontra a profecia sobre as duas oliveiras, que hoje ainda é uma grande incerteza, muito embora tem muitas pessoas que têm as suas convicções, né? Quem serão essas duas oliveiras e o período que elas vão aparecer, né? Mas não podemos bater um martelo, porque como bem o senhor frisou e colocou muito bem isso, eu quero destacar isso, o senhor colocou muito bem quanto às muitas profecias dele que fala sobre a próprio Messias, mas também a escatologia, né, sobre os fins do tempo e tudo mais. E eu acredito que as oliveiras estão relacionadas justamente à questão escatológica, né? E ele já estava ali antecipando, e como a gente mencionou anteriormente, né, ele viveu, Zacarias viveu mais de 500 anos antes de Cristo. Hoje nós já estamos aproximadamente 2000 anos depois de Cristo. Então nós estamos uma distância de 2500 anos. Essa profecia ainda não se cumpriu, todavia nós acreditamos muito e está ali registrada. Volto a falar da minha alegria e do meu fascínio na Bíblia, como um livro está muito conectado ao outro, né? Então, e o senhor bem frisou isso, Zacarias está bem conectado ao Apocalipse, né, aos fins do tempo, né? Bispo, eu gostaria de destacar pelo menos mais uma profecia que eu acho bastante interessante, que está lá no capítulo 8, em relação à visita das nações a Israel. Zacarias estava voltando para Jerusalém, destruída, a expectativa muito pouca, porque muitos dos judeus não quiseram voltar, muitas pessoas... voltou só um grupo de pessoas, acho que 50 mil pessoas, né? Ninguém quis voltar. Então, eu diria que foi essa turma, esse número bem reduzido. Então, como reconstruir uma cidade, uma nação, um templo, com pessoas que estavam, de alguma maneira, emocionalmente afetadas, espiritualmente também, precisando de uma nova identidade, sem recursos. E aí, por isso que eu menciono mais uma vez, e aí ele fala, olha, Israel vai ser... Eu vou falar Israel, né, de certa forma. E aí, se tratando da nação de Israel, nossa, é uma nação extremamente conhecida por muitos e bem visitadas, né? Israel, eu acredito que é o sonho de qualquer cristão conhecer, de muitos estudiosos e tudo mais, e ela é muito, muito visitada. Então, ele está falando aí, há milhares de anos atrás, no capítulo 8, Israel ou Jerusalém vai ser muito visitada pelas nações. E hoje nós estamos vendo esta comprovação. Por isso eu queria destaco no capítulo 4 as oliveiras, profecia ainda não cumprida, mas acreditamos nela que vai se cumprir. E nós vivemos no capítulo 8, para mim, uma profecia já cumprida de uma nação que é muito visitada por todos os povos e que é uma alegria poder estar lá, né? Não sei se o senhor já teve o privilégio de ir a Israel, mas... Ainda não tive, mas voltei, né? Minha rota vai chegar lá também, né? Eu tive o privilégio de estar 2 vezes naquele país, né? E foi de uma experiência muito, muito nobre para mim, muito boa, né? Eu tive a oportunidade na segunda vez de pregar lá no Monte Carmelo, né? Foi uma experiência muito marcante de poder pregar e foi algo assim muito surpreendente. Eu tinha ido no ano anterior com o mesmo líder, né, que estava nos conduzindo, e na segunda vez nós desembarcamos no aeroporto de Tel Aviv
E ele disse assim, nós precisamos ir de imediato do aeroporto direto para o Monte Carmelo, senão nós não vamos mais. E chegando lá, o Bispo Bruno vai pregar para nós. Nossa, que alegria, que privilégio pregar, né? E quando eu cheguei lá no Monte Carmelo, que fui ministrar para aquele grupo, tive o privilégio, o Bispo Edgar estava na oportunidade, a Bispa Ana, e eu disse assim para eles, nós estamos acostumados a ler a Bíblia, nós estamos acostumados a ouvir a Bíblia, e a partir desse momento nós podemos ver a Bíblia, né? Principalmente quando o guia diz assim, né? Isso aqui possivelmente aconteceu aqui, mas em alguns lugares muito específicos, realmente isso aconteceu. E o Carmelo é o mesmo, né? Então foi uma alegria muito grande. Mas voltando, as nações visitam muito Israel, e enfim, é uma profecia cumprida, né? E aí, Bispo, são muitas, como o senhor mesmo falou. Amém. Como é que um livro tão pequeno tem tantas? Ô Bispo, eu quero abrir um parênteses aqui. Eu não tenho certeza, eu ouvi, eu estava estudando sobre isso e ouvi essa separação, porque a gente lê a Bíblia, não é isso? Eu achava que era uma coisa lá da Septuaginta. Não, é uma coisa talvez do quarto século, é uma coisa de Santo Agostinho, que fez essa separação, e foi ele que separou profetas maiores e profetas menores, né? Então, por consequência, é ele que traz essa questão de que Zacarias se torna um profeta menor, né? E é interessante que, quando você olha, por exemplo, o livro de Daniel, são 12 capítulos, né? Zacarias são 14 capítulos, né? E tem densidade, como Daniel tem. Daniel é muito denso, tem 70 semanas, tem todos os animais e tudo mais, é muito denso. Mas Zacarias, eu encontrei essa densidade de Zacarias também. Quer dizer, Zacarias é um profeta que não deveria ter essa conotação. Aliás, eu acho que não podia ter nem essa conotação, maiores e menores, né? A gente podia ter pulado essa parte aí, né? Mas tudo bem. Eu ouvi um filósofo, ele estava comentando e falando comentando inclusive sobre outro filósofo, e ele estava falando que por exemplo, nós tínhamos a Bíblia sempre foi esse livro do começo, meio e fim, porque a gente tem vários livros, mas nós temos um livro na Terra que é o do começo, meio e fim. Ou seja, a Bíblia, ela não conta a história, vou contar a história do povo hebreu, que se tornou o povo judeu e etc e tal. Não, a Bíblia diz, Deus criou o homem, é o início da humanidade. A Bíblia fala o início da humanidade. Depois a Bíblia conta toda uma história, ela conta a história de uma queda de um homem, ela conta a história da restauração desse homem através do Filho de Deus, e ela conta o fim da história. Ela vai lá no fim, ela põe lá o ponto final aqui da história, nós vivendo a eternidade. Ou seja, a Bíblia é um livro de começo, meio e fim. E nós que estamos vivendo em 2020, depois de Cristo, estamos vivendo essa história. A história da Bíblia, nós estamos vivendo ela. Não é um livro que está à parte de nós. Quando Jesus faz aquela oração lá em João 17, né? E ele fala para aqueles, né, que o Senhor me deu e para aqueles que vão ouvir e vão crer. Jesus me colocou na oração dele de João 17, ou seja, já pensou? Nós estamos inseridos na oração de Jesus e nós sabemos disso. Quer dizer, a Bíblia é essa viagem fantástica, maravilhosa e, acima de tudo, uma viagem real, né, Bispo? Pois é. E aí a gente vê, né? Nós estamos tratando de um livro que tem um autor, que leva o próprio nome, Zacarias, né? Quase 600 anos antes de Cristo. Nós, como o senhor bem falou, nós estamos a mais de 2000 depois de Cristo, que era atual para ele e é atual para nós. A gente pode usar exclusivamente o livro que nós estamos abordando. Esse tão pequeno livro, né? São 14 pequenos capítulos, está bem no meio da Bíblia, desconhecido por muita gente, e ele foi atual para Zacarias, e ele é atual para a gente, e ele vai ser atual no final dos tempos. Só esse livro. Muito bem. Bispo, me chama muita atenção, eu gostaria de falar aqui, no capítulo 2, quando aparece aquele anjo que está medindo Jerusalém, né? Está tirando as medidas, né? E é interessante, né? Eu acho que a medida tem relação, talvez, com Deus, porque Jerusalém é uma coisa assim, é a Jerusalém daquele momento, mas é a Jerusalém que nós vamos conhecer, todos nós
não somente quem foi a Israel agora, mas a nova Jerusalém, né? Sim. Aquela que Deus planejou, né? E então essas medidas vamos deixar. Tem no Apocalipse, tem Isaías, todo mundo fala dessa Jerusalém que é medida, né? E do novo formato e tudo mais. Mas aí o que me chama a atenção é que ele fala que o anjo diz que Jerusalém ela será uma cidade sem muros, ou seja, o muro de proteção deles vai ser Deus, pronto, porque o muro era a segurança das pessoas, né? Como muitas pessoas acham que os muros das suas casas são a segurança, né, que eles têm, né? Então acho que o muro tem duas mensagens. Primeiro, que o muro tem que ser Deus, né? Primeiro, que o muro tem que ser Deus. Sim. E segundo, que vai caber todo mundo entra, todo mundo que ama a Deus vai entrar, quer dizer, incluiu novamente a gente está falando novamente e está se incluindo nessa história, ou seja, Jerusalém não está com o muro fechado, a gente pode ir para ela, pode entrar nela, porque o sangue de Jesus abriu essa porta para a gente, não é isso mesmo? Enquanto você estava falando, eu viajei um pouco e voltei para Jerusalém, porque falando sobre muros, e lá existe a conhecida chamada Jerusalém Antiga, e ela está sitiada, né, pelos muros. E quando a gente visita o templo, chamado Templo de Salomão, onde foi construído, o que restou, se podemos dizer assim, do templo, e tem um portão, e dentro, no meio do muro tem um portão, e que se profetiza que Jesus, quando vier, ele vai passar pelo portão. E aquele pedaço de Jerusalém, onde possivelmente tenha sido, eu acredito que tenha sido o Templo de Jerusalém, tem esse portão e é sob domínio do povo muçulmano. E o nosso guia falou que lá esse portão ele foi edificado um muro, paredes, preencheram com parede. E eles dizem que, como a profecia que Jesus entrará por lá, eles fecharam de parede para que Jesus não entre, né? Talvez, de alguma maneira, tentando limitar a grandeza do nosso Deus. Como fizeram um cemitério, porque disse, não, Jesus ele vai respeitar os mortos, ele não vai entrar aqui, não vai pisar nos mortos. Ele é o Senhor dos mortos e dos vivos, ele não tem ninguém que segura ele, né? Isso, do outro lado, realmente é um cemitério, né? Então, mas eu acredito que é isso aí, bispo. Essa questão do muro, eu acredito que é o Senhor, e que como o muro protege e as pessoas estão dentro, está protegida, nós estaremos protegidos, guardados pelo Senhor. Eu acredito assim também, bispo. No capítulo 9, ele fala, interessante, ele fala sobre justamente Jesus entrando em Jerusalém. No capítulo 9, ele fala, alegra-te, filho de Sião, né? E aí fala que eis que virá a ti o justo e salvador, pobre, montado sobre um jumento. Que coisa fantástica, bispo, que visão é essa? Como que Deus é maravilhoso, né? Então, como você disse, um profeta que de repente tem essa visão de Jesus entrando em Jerusalém, o rei. Por que é interessante isso, bispo? Eu fico analisando os judeus que não creem na vinda de Jesus. Parece que eles se cegaram para algumas coisas. Por exemplo, essa palavra de Zacarias fala de Jesus, fala de humildade, né? Não fala de guerra, não fala de um rei altivo, não fala de nada. Ele fala de humildade, fala de um jumento, né? E aí, de repente, os judeus não reconhecem Jesus entrando em Jerusalém, né? Olha, Jesus chora porque Jerusalém não reconheceu a sua visitação, né? É importante você andar na presença de Deus, e Zacarias é esse modelo para nós, de ter sido revelado para ele, e ele escreveu. Na época não podia gravar, não podia filmar, não existia nenhum tipo de tecnologia, mas ele podia escrever, e ele descreve o que ele recebeu do Senhor, e depois se cumpre, e a gente vê isso realmente se cumprindo. E é bem lamentável mesmo o judeu não acreditar nisso. Que aí, bispo, me chama também muita atenção. Eu tive, como eu falei agora há pouco, 2 vezes em Israel, e as 2 vezes nós fomos conduzidos pelo mesmo guia. É um guia judeu. E ele fala fluentemente o português. E das 2 vezes que eu tive em Israel, eu sempre viajei mais na frente, no banco da frente do ônibus, de contato com ele. E de alguma maneira eu me aproximei. E aí eu tomei a liberdade, nas explanações dele,
eu comentei até com minha esposa, esse cara sabe mais Bíblia do que muitos de nós, porque o cara realmente ele dava uma aula de Bíblia. Chamei ele num canto onde você fala tão bem e descreve tão bem a Bíblia, mas você não acredita em nada do que você está falando, né? E ele fechou assim, fez nada, ele não acredita em nada. Então ele é um profissional ali, apenas um profissional. Estilo escriba, né? Ele é o estudioso, né? Pois é, cita tão bem a Bíblia, mas não acredita em relação à questão de Jesus. Né? Eles falam muito bem sobre Moisés, sobre Davi é muito respeitado e tal, mas em relação a Jesus como Messias. É tanto que lá eles separam o judeu com o judeu messiânico. Né? O judeu messiânico, eles costumam dizer que é aqueles que Yeshua se revelou a eles. Então eles não, mas a grande maioria não consegue enxergar, olhar para esse livro, olhar a descrição, o fato aconteceu e lamentavelmente eles não acreditam. Bispo, uma coisa que chama atenção também, no 13:6 diz assim: e se alguém lhe disser, que feridas são essas? Isso aqui é uma coisa totalmente escatológica, está falando do fim dos tempos, está falando de Jesus se apresentando a Israel de fato, agora sim como esse rei que eles esperavam. E ele diz, aqui vão te perguntar, que feridas são essas nas suas mãos? E ele dirá, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Vai ter um dia que Israel vai ter que fazer essa pergunta. Vão enxergar o Rei dos Reis chegando com toda a sua glória e majestade, mas ele tem um diferencial de todo e qualquer outro rei. Os outros reis não têm ferida nenhuma. Esse rei tem as feridas nas suas mãos. Que coisa, bispo. Impressionante isso, né? Mais uma vez a gente está aqui batendo na mesma tecla, né? Que livro atual, que homem de uma revelação profunda, que coisa, né, bispo? Como Deus se revelou a Zacarias para nos trazer entendimento quanto aos fins do tempo e tornando, mais uma vez a gente fala, que livro atual, né? Essa Bíblia é maravilhosa. Bispão, meu Deus, quanto assunto! Daria para a gente ficar aqui uma semana conversando, porque é muito assunto e a conversa é muito boa. Mas a viagem está chegando, a viagem de hoje está chegando ao final e eu vou passar agora para ti, para que você possa trazer uma palavra final para as pessoas que estão nos assistindo e fazer uma oração. Eu vou abrir a tela e depois no final a gente volta só para se despedir. Tá bom? Pode ser? Pode ser, bispo. Então vamos lá, eu vou abrir aqui. Eita, bispo Nildo, que maravilha, né? Falar sobre o profeta Zacarias. É interessante que o senhor começou a nossa conversa falando que está chegando ao final do Antigo Testamento. Depois de Zacarias só vem Malaquias. E vocês devem no próximo encontro falar sobre Malaquias. Depois de Malaquias, o Senhor silencia sobre o povo, né? Enquanto se revelar através de um profeta. E depois de Malaquias, só 400 anos depois que o Senhor levanta um novo profeta. Então Zacarias está pertinho disso. E eu queria terminar esse momento pensando de uma forma especial o último capítulo, o capítulo 14, né? Já fechando toda esse movimento profético da vida de Zacarias. E no capítulo 14 ele fala sobre o monte onde Jesus estará pisando quando voltar. Exatamente o monte descrito lá no livro de Atos, um monte que as pessoas testemunharam ele subindo e agora ele vai voltar. Então, que maravilha termos um livro tão especial, tão profético, com um homem tão ungido por Deus, que termina o seu livro falando da nossa maior esperança, a vinda de Cristo. Nós vivemos em Cristo, temos os nossos pecados perdoados no Senhor, temos uma vida com Ele, experimentamos de uma vida abundante, mas vivemos na esperança da volta de Cristo, que juntará o seu povo, o povo de Deus, que nós, pela graça e misericórdia, fazemos parte desse povo para estar junto com o Senhor. Zacarias termina com uma grande profecia, que o Senhor, do mesmo lugar de onde ele subiu, ele há de descer para resgatar a sua igreja
o seu povo, que é você e eu. Que alegria podermos ter esse livro tão especial. E eu queria, bispo, terminar esse momento orando com você, orando com quem está ou vai nos acompanhar e agradecendo a Deus. Eu quero, meu Deus, nesse momento, expressar a minha alegria de poder conhecer ao Senhor, de poder conhecer a Tua Palavra, de poder conhecer o livro de Zacarias e, por que não dizer, de alguma forma, conhecer o próprio Zacarias, que para nós se torna um grande referencial de um homem que foi usado para inspirar o Teu povo, para restaurar a Tua Jerusalém, o templo, o lugar da Tua presença. Um homem que foi usado para trazer a palavra de revelação quanto à vinda do Messias, como também o arrebatamento da igreja. Que alegria podermos conhecer esse livro, que nos traz tantas mensagens, um livro tão completo, simplesmente porque um homem decidiu ouvir a Tua voz e viver o Teu propósito. E a minha oração é que cada um de nós tenhamos ele como inspiração para vivermos o Teu propósito, a Tua vontade, e assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, bispo. Glória a Deus. Que momento precioso, maravilhoso. Bom, bispo Bruno Rocha, que está na esperança, né? Está em esperança. Que bênção poderosa essa, né? Ô, bispo, Deus te abençoe muito. Muito obrigado por participar com a gente desse momento especial. E vai ficar aqui, eu acredito que vai ficar, até Jesus voltar, vai ficar permanente, né, na internet. Ninguém vai tirar esse vídeo não. Daqui talvez 10 anos, 15 anos, a gente vai estar assistindo esse vídeo, que vai ser precioso para as pessoas que estarão assistindo. Muito obrigado pela tua participação. Bispo, eu me sinto muito honrado em poder ter sido convidado. E assim como eu falei no começo, tanta gente boa tem passado aí nesse seu projeto e me deu uma grande responsabilidade em poder estar aqui contigo. E foi um prazer muito grande. Espero que esse projeto alcance muitas vidas. E eu parabenizo mais uma vez o senhor pela brilhante ideia. Eu diria que Deus te conduziu para isso. E assim como Ele tem usado grandes homens na Bíblia, em nossa geração Ele tem te usado. Né? Saber que você está aí na América, que deixou a sua pátria para amar essa nação, para conduzir o rebanho do Senhor, que Deus tem colocado aí nas suas mãos, e por sinal alguns conterrâneos nossos estão aí, tão bem cuidados, exemplo do meu grande amigo, o Bispo Micael, que teve um tempo aí, e eu louvo a Deus por sua vida, desejo que Deus continue te abençoando, e abençoando também o seu chamado, sua missão, e aquilo que Ele tem para a sua vida, e quem sabe uma próxima vez que eu voltar aí na América, a gente possa te encontrar pessoalmente, poder te abraçar. Com certeza, com certeza. E porque estamos juntos aí na missão e no propósito. Amém. Assim como Zacarias foi um homem conectado com o propósito de Deus, que sejamos nós também. Que Deus te abençoe sua família, sua igreja, sua região. É um prazer muito grande poder estar juntos. Amém. Deus te abençoe, bispo. Fica na paz. Vou viajando, não paro a jornada, pois sei onde